Muito se fala de máquina a vapor, e grande parte das vezes elas são associadas à primeira revolução industrial. Entretanto, seus princípios são muito mais importantes para a sociedade atualmente do que isso. As usinas termoelétricas e de fissão nuclear são as maiores consequências da máquina a vapor. E é disso que vamos falar nesse vídeo. Gostou do tema? Então já deixa o seu like e vem comigo. A primeira vez que se ouviu falar de máquina a vapor foi através de um grego egípcio, Heron de Alexandria. Sim, a cidade da Cleópatra, em 120 a.C., que propunha que uma esfera oca fosse abastecida com água até o seu ponto de ebulição, onde o vapor geraria movimento. Entretanto, a falta de conhecimentos e tecnologias da época fez com que apenas em 1698 o engenheiro inglês Thomas Savery utilizasse do vapor como força motriz para diminuir as inundações nas minas de carvão, retirando a água. As máquinas a vapor, então, começaram a ser desenvolvidas durante o século XVII. Contudo, o motor de Thomas Newcomen, que foi o primeiro motor utilizado amplamente pelas indústrias, foi desenvolvido no século XVIII. Esse motor era uma máquina a vapor baseada no aquecimento e resfriamento de um êmbolo, onde a diferença de calor movimentava uma gangorra, a qual era utilizada para bombear a água para fora das minas. A próxima máquina a vapor muito utilizada foi a de James Watt, que otimizou as máquinas de Newcomen por meio de condensadores que minimizavam a perda de energia pelo calor, além de mudar o sistema de sobe e desce para um sistema de rotação. As otimizações de Watt foram base da Revolução Industrial, momento de grande desenvolvimento tecnológico, e a partir delas foram criadas as locomotivas a vapor. Além disso, muitas fábricas passaram a funcionar de maneira mais mecanizada, o que teve como consequência um grande avanço industrial na Europa, principalmente na Inglaterra. Como estamos falando de 1822, provavelmente a Rainha Elizabeth já reinava por lá há algum tempo. No país, as indústrias de algodão e de metalurgia se destacavam. Com isso, houve um aumento na produtividade que permitiu, consequentemente, uma queda nos preços da época. As máquinas a vapor nunca mais deixaram a meio industrial e estão sempre buscando oportunidades de melhoria para melhor desempenho. Atualmente, elas são extremamente utilizadas nas usinas termoelétricas e nucleares. Agora veremos como elas funcionam, ou seja, como o vapor da água consegue gerar energia em cada caso. A água nas usinas termoelétricas é utilizada como fluido de trabalho, mas não aquele que você vai e odeia. O trabalho na física, que é uma grandeza relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Ou seja, em um ciclo termodinâmico, ela que permite a troca de energia com o exterior. Essa transferência ocorre a partir de um gerador, que ao girar seu eixo deriva o movimento de uma turbina a vapor, transformando a energia mecânica em elétrica. Tal turbina pode ser ligada a fornecedor de vapor de alta pressão e de alta temperatura em sua entrada. Assim, ao passo que ela absorve a energia do fluido, sua pressão e temperatura caem em direção à saída. A fim de manter o processo de geração de energia contínua, deve-se trazer o vapor, que normalmente se encontra com baixa pressão e temperatura, para o seu estado original, de alta pressão e temperatura. Logo, o primeiro passo é aumentar essa pressão. E para isso, infelizmente, não dá para mandar a turbina e correr uma maratona ou fazer uma prova de física. Então, são colocados condensadores embaixo dessa turbina de baixa pressão. Neles, um fluxo de água fria atravessa os tubos, fazendo com que o vapor troque calor com o sistema, transformando-o para o estado líquido, e assim permitindo a utilização de uma bomba que aumentará a pressão da água. Em seguida, volta-se para a maior temperatura através da adição de calor à saída da bomba, auxiliada por caldeiras, não caldeirões, de alta capacidade, conhecida como caldeiras de tubo de água. Nelas, o carvão, não aquele que você usa para o seu churrasco no fim de semana, é o carvão mineral, que é pulverizado e passa a ser queimado. Assim, quando a água entra, inicialmente passa por uma seção de um economizador, onde capta a energia do gás de combustão. Para transformar-se em vapor novamente, ela flui por um canto inferior, o vertedouro, e depois passa por paredes de água, onde retorna ao seu estado original. Depois ele é separado em um tambor de vapor, podendo assim ser reabastecido na turbina a vapor. Logo, vira um ciclo, que se repete continuamente, para a produção constante de energia, caracterizado como ciclo de Rankine. Ou seja, o calor é convertido em trabalho. O próximo passo é aumentar a temperatura do fluido. Para isso, a água de alta pressão que sai das bombas, mas calma, são bombas de água, nada de explosões por aqui ainda, é transferida para um caldeirão, agora sim um caldeirão, de alta capacidade, que é alimentado pela queima de carvão pulverizado. A água inicialmente passa por uma seção de um economizador, aquele mesmo economizador que eu mencionei agora há pouco, que faz a troca do calor com o gás da combustão. Assim, a água ganha um certo calor antes de chegar na caldeira, economizando energia no processo. Após essa etapa, a água finalmente é transformada em vapor, que fica armazenado em tambores, e depois é utilizado novamente na turbina.
Agora, uma curiosidade. As usinas nucleares têm o mesmo princípio das termoelétricas. Sim, elas também usam vapor de alta pressão para girar uma turbina e o gerador para a produção de energia. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. A diferença entre elas está na maneira como a energia, que faz a água voltar para o seu estado inicial de alta pressão e temperatura, é fornecida. Neste caso, o sistema de aquecimento da água nas usinas nucleares é baseado na fissão nuclear do urânio 235, que produz uma grande energia para o aumento da temperatura da água, sendo utilizado em 320 graus Celsius, com pressão de 157 atmosferas. Isso é 157 vezes mais pressão do que a nossa atmosfera no nível do mar, para que esse líquido não entre em ebulição aos 100 graus Celsius. Lembrando que essa é a temperatura necessária para ferver a água para aquele cafezinho de manhã. O urânio utilizado possui massa molar de 235U. Massa molar é a soma das massas de todos os átomos desse elemento, que é dificilmente encontrado, já que sua massa molar natural é de 238U. Portanto, a escolha do urânio enriquecido deve ser sua maior instabilidade, que o leva a ter maior propensão a sofrer fissão. Fissão é a quebra do núcleo de um átomo instável, ou seja, quanto mais instável, mais fácil de ocorrer sua fissão. Essa divisão do núcleo do átomo forma outros dois elementos de massas próximas e menores. Ele gera uma energia de 5,2 vezes 10 elevado a 22 milhões de eletronvolts. Sim, no nosso dia a dia as coisas são 110 ou 220 volts. Então pensa quantas coisas dá para ligar com essa energia toda, que é aproximadamente 8,32 vezes 10 elevado a 9 joules para 6 gramas de urânio. Isso é muita coisa. Por isso é muito utilizado em países com pouco território, como o Japão. No Brasil, entretanto, existem apenas as usinas de Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que juntas produzem somente 3% da energia total do país. Por ser um país de grande extensão territorial, suas opções de fontes energéticas mais seguras, econômicas e limpas são muito maiores. Além disso, embora seja mínima a chance de um acidente nuclear ocorrer, quando acontece, pode devastar uma cidade inteira, assim como em Chernobyl. E eu não estou falando da sua amiga ou do seu namorado tóxico, e sim do desastre de 1986. Então, tudo começou com o Erox e a máquina a vapor. Os princípios desenvolvidos por ele são até hoje utilizados. Não só isso, são os maiores métodos de se conseguir energia atualmente. Gostou? Então curte, comenta e segue nosso canal.